Como você enxerga o mundo ao seu redor? Ver com clareza é essencial para você aproveitar os melhores momentos da vida. A saúde e a beleza dos seus olhos, sob o cuidado de quem entende do assunto. Na Ótica Jane, além do melhor atendimento, você encontra as melhores marcas e modelos de óculos de grau, solares e armações. Ótica Jane, Rua Senador Souza Naves 182, Centro Comercial IP, Londrina, Paraná. Telefone 43-3354-6875. Venha pra Ótica Jane. Quem tem piscina sabe como é importante contar com serviços de qualidade. Por isso, nós da Brilhante Piscinas e Aquecedores estamos no mercado há mais de 25 anos, oferecendo tudo para piscinas e aquecimento solar. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Tudo para sua piscina e aquecimento solar. Faça um orçamento na Brilhante Piscinas e Aquecedores. 3322-8917. Há mais de 15 anos no mercado, a Camelo Tintas vem crescendo ano após ano. Uma empresa familiar que preza pelo bom atendimento e produtos de qualidade. Vai construir ou reformar? A Camelo Tintas tem tudo para você. Materiais elétricos, hidráulicos, ferramentas, além de grande variedade em tintas e acabamentos em geral. Entregamos em Londrina e região. Solicite um orçamento pelo WhatsApp 3026-6010 ou faça uma visita em nossa loja, Rua Cajarana, 433, Jardim Leonor. Pintou reforma? Camelo Tintas. Boa noite, na paz do Senhor Jesus, mais um programa Ponto de Vista Podcast com você, pastor Júlio César, e hoje nós aqui na continuação, então, desta programação, ou melhor dizendo, deste bate-papo aqui com esses ilustres aqui que trabalham na obra do Senhor Jesus Cristo, que ganham almas para o Senhor Jesus. Aqui do meu lado esquerdo, Felipe Franklin, né? Pode falar, vamos lá. Pai do Senhor, pastor. Paz do Senhor. Prazer estar aqui novamente, né? Show de bola. Estamos aí. Alegria nossa, alegria nossa. Aqui, o nosso grande, querido irmão, né? Se apresenta pro povo aí. Fábio Viana. Fala, meu povo, rapaz. Não é Fabiano, não. Não, é o Rodrigo, irmão. Rodrigo? Rodrigo Arruda. Rodrigo Arruda. Pai do Senhor. E aqui o Pavone. Grande Pavone, cantor das multidões internacionais. Isso aí. Paz do Senhor, querido. Paz. Alegria. Muito bom estar aqui de novo, né? Mais uma vez. Show de bola, que bom, né? Amém. E tá aqui. Pessoal, ele tá aqui vai fazer uma merchan grátis aqui, ó. Mas nós vamos fazer o seguinte, né? Que o Senhor te abençoe, né? Vendas de veículos mesmo? Aonde fica? Rua Uruguai 269. Vamos lá. 269? Tem carro popular? Tem popular, tem tudo. Tem carro de luxo? Também tem. Tem carro esportivo? Não tem esportivo. Caminhoneta? Tem várias. Tem tudo lá então, né? Tem de tudo lá no Fábio Viana Veículos. Deus abençoe então, Fábio Viana Veículos. Pessoal, vamos lá então, nós estamos falando aqui, ou dando continuidade, né, na última programação, estava aqui o Lucas Pavone. É Lucas Pavone? Gabriel Pavone. É o Pavone. De onde eu tirei o Lucas? E o Felipe, né, que trabalham na evangelização, né? Eu vou usar o termo aqui, missões urbanas, né? Na realidade, quem ama almas faz missão. Essa é o resumo de tudo. E o Rodrigo sempre está junto também. O Rodrigo eu não falo que ele é da Central, da Deus Vivo Central, eu falo que ele é do Reino, porque também ama a alma onde tem evangelização, onde tem um movimento de busca por almas, ele está junto trabalhando, porque tem sede de ganhar almas também para o reino de Deus, né? Ô Felipe, você já foi 2 vezes para o Paraguai, né? A Assembleia de Deus tem o projeto Lucas, né? Que desenvolve esse trabalho e leva. Isso. Eu sempre fico sabendo que tem assim uma galera que foi, eu acho que já foi para o Nordeste, já foi para o Paraguai, outro tempo ficaram aqui em Ourinhos, né? Um tempo. E você foi 2 vezes para o Paraguai. Isso.
E como é que foi essa experiência? Projeto Lucas, juntamente com a DEMEL, né? Que é o Departamento de Evangelismo. Missões. Isso. Departamento de Evangelismo e Missões da Assembleia de Deus. Eles criaram uma escola de missões, que as aulas são no Projeto Lucas. E aí a aula, no caso, prática, é lá para o Paraguai. Na primeira vez que teve, eu não fazia a aula, porém, como a gente fazia trabalho com os venezuelanos, eles convidaram a gente para participar também. Aí na segunda vez eu me formei em missões lá pela DEMEL, e aí a gente teve essa aula prática que foi lá no Paraguai. Ah, você fez o curso de missões lá pelo DEMEL, então? Isso. Bacana. E como é que foi essa experiência lá, não? Foi surreal. A primeira vez que a gente foi, né, como eu já fazia um trabalho com os venezuelanos, a gente meio que fala um portunhol lá, né, fala um espanhol mais ou menos. E lá pergunta? Aí o que aconteceu? Na hora que eu cheguei lá, e tinha várias crianças, né, eu falei, eu vou treinar meu espanhol, né, aí, buenos dias, aí as crianças olhou e começou a falar em Guarani. Agora, lá eles fala o dialeto. Fala Guarani, fala português, fala espanhol, principalmente aqui na fronteira aqui, né? Sim. Aí eles começaram a falar em Guarani e isso aí foi um choque cultural, né? Uma experiência que a gente não imaginava que teria, né? Então, para mim, assim, a experiência maior foi na língua mesmo. Tinha os missionários nativos, né? Que falavam o espanhol, falavam Guarani e eles acabavam traduzindo. Você lembra o nome da cidade lá? Eu lembro. Eu posso pegar aqui e falar. Depois, a hora que você lembrar, você fala. Mas assim que passa a fronteira, coisa, eu acho que de uns 3, 4 quilômetros, aí já chega à cidade. É aqui por Foz do Iguaçu mesmo. Isso. Esse projeto, como que foi? A gente chegou em Foz cedo, ficou em Foz, almoçamos em Foz e depois a gente atravessou. A primeira cidade, eu acho que é Porto Iguaçu, né? Porto Iguaçu, uma coisa assim. Não, mas é Andarilhas. Acho que é Andarilhas. Bacana. E o pessoal recebe a palavra? Como que é esse trabalho? Ou você sente uma resistência, sente o clima pesado, às vezes até tem lugar que até hostiliza, né? Como que é a aceitação lá? É um pouquinho complicado porque tem um certo preconceito Paraguai-Brasil, os mais antigos por causa das guerras, né, que tiveram. Então eles olham para o brasileiro de uma maneira não tão legal, pelo mal que o Brasil acabou fazendo lá, né? E os mais novos, eles acabam olhando as coisas que acontecem, tráfico de droga, tráfico de armas, tráfico de cigarro, tráfico humano. Então tem muita coisa nesse sentido. Então eles têm um certo preconceito contra os brasileiros nesse sentido. Mas com a equipe que eu fui foi bem tranquilo, a gente falou de Jesus, eles receberam, ouviram. A primeira vez que a gente foi, a gente falava permisso, aí eles falavam adentre, aí a gente entrava dentro do quintal, né, e falava de Jesus lá. Alguns pediam para a gente tomar o tererê, para sentar, e isso para eles é um sinal de honra, assim, eles estão recebendo a gente da melhor maneira. O brasileiro pede para sentar no sofá, ele entra, vai no sofá, para eles é no quintal. Então, se eles falar para você sentar na cadeira e tomar o tererê, é uma forma de honrar a sua vida. Mas teve uma outra equipe que teve uma experiência não legal, que o rapaz estava lavando o quintal e começou a falar, vocês são todos uns bandidos, vem aqui só para roubar. E aí esse rapaz falou assim, eu tô cheio de demônio, então ora por mim, eu quero ver se o demônio vai sair. E aí o missionário nativo falou, não, nós vamos orar então. Ele falou, não, eu não quero a oração de vocês, não. Então eles tiveram essa experiência lá. A segunda vez foi legal, foi mais tranquilo, porque a gente fez o trabalho evangelístico no bairro e depois fizemos os cultos na praça, né? O primeiro culto foi com as crianças e o segundo culto que foi mais à noite, foi com os adultos. Aí tive a oportunidade de ministrar lá, foi benção. Você tem essa facilidade também de trabalhar com criança, né? Então me parece que você até se veste, às vezes, de fantasiado. É o Pirilipe. Tem um personagem que chama Pirilipe, né? Junto com o meu irmão, Como é que é o nome? É o Pirilipe e o tiozão. Você quer ser o Pirilipe ou o tiozão? É o Pirilipe, olha lá. Você faz os dois, o Pirilipe e o tiozão. Eu recebi, quando eu era jovem, eu recebi uma profecia e Deus usou a boca de uma irmã para falar que... Quando eu era jovem, vai vendo. Tá com 30 anos. 28. Abraão, ele. 28. Uns 14, 15 anos. Falou que Deus ia me usar para
falar com crianças, com adolescentes, com jovens, com idosos. Então, assim, todo lugar que a gente tem a oportunidade de falar, para todas as pessoas, a gente fala. E o Pirilipe e o Tiozão foi uma oportunidade da gente evangelizar as crianças, né? Então... A cara dele lá, o Lipe. Eu falo Pirilipe. É o Pirilipe 2.0. Aquele é o original, né? O seu personagem. E lá você usou esse personagem ou vocês fizeram um outro trabalho lá? Não, lá foi as tias, né, que fizeram um trabalho com as crianças. Então a gente acabou não precisando se caracterizar. Mas aí à noite a gente fez o trabalho com os jovens, com os adultos. Que aí foi na palavra mesmo. Entendi, bacana. E o Pavone? Tem alguma experiência assim de viagem, de... Foi para o Paraguai também, né? Paraguai. Lá pergunta também? Fiquei no Marco das Três Fronteiras lá. Fiquei uns... Na verdade, a gente não foi fazer não fiz o curso de missão nem nada, né? Você foi com ele ou você foi em um outro Foi momento? em 2017, 2018, quando era adolescente, assim. Que eles fizeram um trabalho de... Na verdade, era como se fosse um congresso que ia ter lá. Aí eles levaram o pessoal daqui para lá, no intuito de missão também, só que não foi linkado com curso nem nada. Aí a gente fez o trabalho de missão lá no Marco das Três Fronteiras. Exatamente o mesmo problema que o Felipe teve. Que eu falei, Felipe, eu fiquei no lugar lá, que, né, eu falei assim, vou fazer um pouquinho de água, sei lá, a gente ainda vai no embrolation, né? Aí chegou lá, aconteceu a mesma coisa, eles começaram a falar uma língua lá que eu não entendia, e eu falei assim, meu Deus, e agora? Eu ficava assim, ó, comer, eu quero, tipo, tô com sede, quero água. E ali eles são intencional nisso, porque quando eles querem que você entenda alguma coisa, eles falam ali um portunhol mesmo. Né? Aí quando eles querem complicar, eles falam o Guarani. Eles são, né, muito sarristas, cara. Nossa. São, às vezes os caras estão olhando, estão rindo, estão falando um monte de coisa, você não sabe se é de você, se não é. O Paraguai eu conheço bem aquilo ali, viu? E os árabes ali tem, fala a língua árabe, fala o espanhol, fala o português e o Guarani. Aí pior ainda, quando fala árabe é que não dá nada mesmo, né? Rodrigão, qual a maior experiência que você teve com missão urbana que você pode contar para nós? A minha maior experiência foi a primeira vez, né, que eu fui ali, foi no São Jorge, a primeira vez, com uma pastora que eu tive a oportunidade de conhecer ela. E, assim, já andei por alguns lugares antes de converter e tal, mas eu nunca deparei com aquela realidade, né? De pessoas que você entra, que às vezes elas fazem questão de você entrar para dentro da casa delas para fazer uma oração, aí você chega lá, não tem absolutamente nada mesmo para essas pessoas comer. Então, para mim, era algo que às vezes eu vi em televisão, mas pessoalmente o impacto é muito grande, é muito diferente. Então, para mim, a minha maior foi essa primeira impressão que eu tive quando eu fui essa primeira vez. Né? Mas cada vez que a gente vai é uma experiência diferente, né? Mas essa primeira vez para mim ela ficou muito guardada no meu coração, porque Deus falou para mim também, depois que a gente terminou aquela ação, Deus falou através dessa missionária que eu conheci, porque ali foi o pontapé para mim, né? Foi ali no São Jorge, no lado da invasão do São Jorge, não no lado onde tem as casas de alvenaria, que Deus tinha falado ali para mim através dela, que ele me levou ali aquele dia para mostrar onde eu iria estar se eu não estivesse no caminho dele. E tudo aqui eu sei que era verdade, porque o caminho que eu estava era voltado para aquilo ali. Eu sabia que eu não imaginava, mas eu sabia que o caminho que eu seguia antes de conhecer Jesus era aquilo. Então, para mim, a minha primeira impressão, a minha primeira vez que eu posso fazer que eu fui no evangelismo mesmo, foi essa primeira vez, foi no São Jorge, então, que é algo que vai ficar pro resto da minha vida guardado. E aí a gente vai caminhando com os irmãos aí, vai conhecendo e vai tendo experiências que eu jamais imaginaria ter. Então, para mim, essa primeira vez foi bem impactante. Que bacana. Irmãos, eu estou aqui com essa pulseira aqui, né? Eu ganhei do Felipe, essa aqui também, essa aqui que é do Projeto Lucas. MIAF. Projeto MIAF. Do Projeto MIAF. Isso. Desculpa, Projeto MIAF, mas é Lucas 10:2. Fala aí sobre Lucas 10:2. Lá em Lucas 10:2, vou abrir na Bíblia aqui para ler certinho, fala assim, ó. O Felipe bota na tela também, o nosso Pirilipe ali. Legal.
Eles disse, lá. Vamos ler na versão que está na tela então. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. E esse texto ele fala que nós devemos orar e pedir para Deus enviar pessoas, né, para a obra, para trabalhar. E o legal dessa pulseira aqui tá, você pode ver que ela está escrito lá Lucas 10.02, porque é um horário, às 10 horas e 2 minutos. Você precisa lembrar de orar para Deus enviar pessoas para trabalhar. Então, sempre que eu tô com a pulseira e é cedo, 10 horas e 2 minutos, eu faço a minha oração e peço para Deus enviar pessoas para trabalhar. Você pode ver que é algo tão lindo o evangelismo, falar de Jesus, que Deus ele poderia ter dado essa missão para os anjos. Eles iriam fazer com excelência e bem rápido. Mas Deus ele deu essa missão para nós. Então, é uma missão muito grande que Ele nos deu para fazer e muitas vezes a gente não faz. Então, a minha oração é para Deus enviar trabalhadores para a gente fazer essa missão, né? Falar de Jesus, falar do amor dele e ganhar almas para Cristo. Bacana. E essa pulseira aqui, ó, a cor amarela, preta, vermelha, branca e verde. Isso aqui, você falou sobre ser intencional, né? Nós falamos também na semana passada. E quem falou isso para mim que você é intencional foi esse rapaz aqui. E ele fala bastante de você aqui para mim, Glória né? a Deus por isso. Aí explica para mim aí as cores da pulseira, como que você trabalha com essa pulseira, qual que é a ideia da evangelização através dessa pulseira? Tem um livro que chama Livro Sem Palavras, que é um livro com cores. E a gente utiliza para evangelizar crianças, né? É uma forma didática mais objetiva para falar de Jesus para as crianças. Só que o plano da salvação ele deve ser pregado para todos, até para os adultos. E eu gosto de usar essa pulseira porque ela chama atenção. Ela tem várias cores. E as pessoas às vezes perguntam: o que é essa pulseira? É alguma coisa que você segue? Do que é isso? E aí já é a oportunidade de eu falar de Jesus para essa pessoa. Então já aconteceu de eu estar usando ela dentro de um ônibus e a pessoa perguntar: essa pessoa é do quê? É do LGBT, que viu toda colorida? É do arco-íris? É do que essa pulseira? Aí eu pergunto: essa cor amarela lembra o que para você? A cor amarela lembra a banana, lembra o sol, o que mais? Lembra o ouro. Aí a gente começa a evangelizar falando sobre que lá no céu existem as ruas de ouro, tem morada para todos nós, Deus criou uma morada para cada um de nós, e Ele está lá. No céu não tem choro, não tem doença, é só alegria. E aí depois nós vamos para a cor escura, que fala sobre o pecado, mas o homem pecou. Depois nós vamos para a cor vermelha, que fala sobre o sangue de Jesus, que Ele morreu numa cruz por nós, por causa dos nossos pecados. E hoje nós pecamos, nos arrependemos, pedimos perdão e Ele nos perdoa. E o nosso coração ele fica branco. Aí nós vamos para a cor branca. Ele fica limpo. Ele fica purificado, mas nós precisamos entregar a nossa vida para Jesus para Ele ficar assim. E depois nós vamos para a cor verde, que é o crescimento. Nós precisamos continuar crescendo. E não só em tamanho. Crescer em conhecimento, lendo a Bíblia. Crescer orando. Buscar crescer espiritualmente. Aí eu sempre volto para a branca. Depois que eu vou na verde, aí eu volto no branco e falo assim: você precisa entender que existe um Deus, existe um Pai que te ama. E você precisa aceitar Ele e entregar a sua vida para Ele. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Aí a pessoa entrega a vida para Jesus, nós fazemos uma oração juntos, e aí eu falo: agora é o crescimento, você precisa crescer. E o crescimento é o discipulado também, né? É andar junto, né? O discipulado é algo que eu tinha um certo preconceito, eu não fazia muito. Em 2017 foi... Eu acho que eu não falei isso no passado, lá no outro programa? No outro programa eu não falei, mas em 2017 foi um ano que eu mais ganhei almas. Eu falei? Não falou. Foram mais de 500. 500 almas em 2017? A gente tinha um caderninho, a gente anotava. Glória. Só que isso aí só alimentou meu ego, porque para mim era números, não era vidas. Então, quer aceitar Jesus? Eu quero. Mais um. Quer aceitar Jesus? Mais um. Quer aceitar Jesus? Mais um. E era números. E quando a gente não faz o discipulado, realmente se torna números. A gente precisa ter esse acompanhamento, né? Cuidar de perto,
tá ali ensinando, corrigindo, animando. O discipulado ele é importante nesse sentido. É bom você falar do discipulado. Vou fazer uma pergunta para vocês três e cada um com a sua resposta aí vocês me falam. Não vamos falar só da sua igreja local, vamos falar da igreja de Londrina, de todas as igrejas. As igrejas estão preparadas, por exemplo, porque nós estamos ganhando alma, você não está ganhando alma para a DEMAC, você está ganhando alma para o reino. Não é para Deus vivo, não é para a Assembleia, não é para presbiteriana, enfim. As igrejas estão preparadas para acolher essas pessoas? Não. Também não. E aí, Pavone? Também acho que não. Até certo ponto não. Não porque eu acho que os meninos e eu já presenciei várias coisas que a igreja falta muito ainda. Muito. Almas, igual o Felipe falou, ganhou muitas almas, mas qual que é a continuidade, né? Que essas pessoas vão ter, que aceitar ali às vezes no momento, na emoção, Deus tocando ali nelas, mas e depois? Né? E de qual que é a situação que essa pessoa foi encontrada? A pessoa na rua, suja, fedendo, né? Vai ter esse apoio? Esse cuidado, né? Nós fizemos um trabalho num bairro aqui de Londrina e o traficante do bairro estava lá. E nós fizemos o apelo depois desse trabalho e os funcionários dele aceitou Jesus. E aí ele teve uma conversa e falou assim, se eles quiserem ir na igreja, no domingo eles podem ir, mas no sábado não. Domingo, se eles quiserem ir, eu libero. Mas sábado eles vão estar trabalhando aqui para mim. E aconteceu num domingo deles irem numa igreja, que eu congregava há muito tempo atrás, e uma pessoa sem sabedoria falou assim, eles estavam no culto, no meio do culto, e estavam conversando, e essa pessoa no altar falou, pessoal, vocês estão num lugar santo, num lugar sagrado, vocês têm que ter reverência, tem que tirar o boné, vocês estão num lugar aqui que é santo, tem que ter reverência. E eles nunca mais voltaram. Meu Deus. Então, assim, quando fala sobre o preparo é desde aceitou Jesus, é a continuidade ali de você caminhar junto, é a recepção da igreja, é quem fica no estacionamento, que vai recepcionar essas pessoas, é quem vai estar dirigindo o culto, é quem vai trazer a palavra. Então, assim, tem que estar tudo alinhado, porque se um ali não estiver alinhado, a engrenagem não funciona. Eu costumo dizer, eu acho que eu já até falei lá na Central para você, a recepção, ela é 70%, 80% do culto para o visitante. E para aquele que também, às vezes, chega na igreja. O Felipe esteve conosco, né, há um tempo. Aí o Felipe foi dar uma passeada fora também. Não foi, Felipe? Desviou, né? E o Senhor teve misericórdia, trouxe ele de volta. E o carinho que eu tenho por ele e o abraço que eu dou em todos, né, que a gente tem essa liberdade, chega e abraça, eu fui dar um abraço nele e ele falou que foi um abraço diferente. Foi um abraço diferente, Felipe? Foi um abraço diferente. Eu dei um abraço nele, porque ele é fofinho, né, gostoso de apertar. E ele falou que foi um abraço diferente. E naquela noite, depois da mensagem, foi feito o apelo e ele veio à frente e reconciliou com o Senhor e está aí, né, fazendo um trabalho lindo para o Senhor Jesus. Então, eu costumo dizer que a recepção, né, às vezes o irmão está estacionando o carro e o obreiro que está ali no estacionamento, ele foi um pouco ríspido, bruto, não está num dia legal e tal, e é um visitante, né? O cara não conhece o costume da igreja, não conhece ali os trâmites e tal, então ele tem que ser... Eu acho que eu não sei se eu comentei com você que eu tive na igreja Missão Praia da Costa em Vila Velha, no Espírito Santo. Eu falei no último programa aqui, não falei? Não. Eu achei muito legal, Felipe, que nós estamos aqui num bate-papo, vamos contar as experiências que a gente teve. Sim. A igreja, ela é no morro, do lado do farol de Santa Luzia, em Vila Velha. É linda a igreja Missão Praia da Costa. E quando nós chegamos no pé do morro, lá embaixo, a igreja lá em cima, estacionamento, já desde cima, o lugar de estacionar, no meio-fio assim, né, na guia, já lotado, até lá embaixo. E aí o pessoal da igreja todo preparado, com ponto, né, com colete, bem legal. Aí eles falaram, um carro de Londrina.
pode subir até na quadra lá em cima que tem um lugarzinho para vocês. Aí ele passou o rádio. A hora que a gente chegou na frente da igreja, a igreja aqui e uma quadra aqui. Aí alguém já falou, olha, o lugar de vocês é na quadra. Aí nós colocamos o carro na quadra, o carro com placa de Londrina, colocamos o carro na quadra. Já veio uma pessoa com colete, também com o fone de ouvido ali, tudo, e nos recebeu muito. Vocês são de Londrina, que alegria, que prazer. Me acompanhe. Nos levou até a recepção da igreja, para os recepcionistas. O pessoal nos recebeu com uma sacolinha, com a logo da igreja, com livretos, aqueles livros de bolso do pastor Simon Araújo, que é o pastor da igreja, com todos os folders de evento do mês, né? Uma sacolinha para cada um. Arrumou um lugar para nós. O pastor, na hora dos avisos, né, falou, os irmãos de Londrina, tal. No final do culto, chegou alguém em nós, alguém estava prestando atenção em nós, e quando acabou o culto, chegaram em nós e falaram assim, vocês são de Londrina, como que vocês conheceram, chegaram aqui na igreja, como vocês ouviram falar, vocês têm o interesse de conhecer o nosso pastor, dar um abraço nele? Rapaz, eu fiquei encantado com aquilo. Eu me senti tão bem naquela igreja, né? E até hoje, a mensagem eu nunca esqueci. Ele leu Jó 2:8. Ele leu só isso. E tomou um caco de telha para coçar-se. E pregou. E eu sei da mensagem inteirinha. Linda mensagem. Então, isso começou na recepção. E para você ver, se tivesse sido uma outra igreja que eu fui aqui na divisa de Paraná com o estado de São Paulo, a igreja lotada, tão grande quanto a que eu fui, e eu cheguei, subi as escadarias, 30 obreiros na porta, aí eu cruzei os braços, não estava de Bíblia, eu estava trabalhando, e eu passei, vi a igreja, eu falei, vou entrar, que a igreja lotada dessa, né? Vi uma placa bem conhecida, e cruzei os braços na porta. Ninguém falou a paz do Senhor, ninguém falou boa noite, ninguém perguntou se eu queria sentar, ninguém perguntou de onde eu era. Eu fiquei 40 minutos ouvindo o testemunho de um irmão que estava lá. E fui embora sem ser notado. Né? E eu me senti mal. Né? Então, as duas coisas, ou você vai se sentir muito bem numa igreja evangélica, ou você poderá se sentir muito mal pela a falta de recepção. E aí nós estamos falando aqui, missão urbana. Aí vocês vão lá, conseguem levar as pessoas para a igreja, mas a igreja consegue colocá-las para fora de uma certa forma. Não é assim? Para mim falar dessa, eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar. Porque assim, saia justa, tá colocando. Porque assim, o pastor falou tudo isso e é tudo muito bonito, né? O formato que na verdade isso começou no estacionamento, né? Desde a pessoa te direcionando onde você parar o carro. Então assim, nós que servimos a Deus, a gente temos que fazer a obra de Deus. A gente fala muito de fazer com amor, né? Falar do amor, falar a palavra amor, mas não praticar esse amor fazendo a obra. Você tem que, todo mundo fala muito de quem está pregando, de quem está louvando, mas e aqueles irmãos que ninguém vê, sabe? Então, isso, eu tenho umas revoltas muito doidas com essas coisas. Porque, assim, aqueles irmãos que ninguém vê, o irmão do estacionamento, o irmãozinho que às vezes está limpando um banheiro, o irmão que cata o lixo, sabe? Porque você vai servir a obra do Senhor, e aí a hora de pegar um lixo do banheiro, pegar um papel no chão, limpar um chão, a pessoa tem nojo. Ai, não sei, não sabe? Então, assim, qual que é o amor que essa pessoa fala que tanto ama? Sabe? Fazer com zelo, né? Fazer com zelo. Esses irmãos fizeram com zelo. Ele te direcionou, ele te acolheu. Então, quem que vai esquecer, né, desse amor? Porque é um amor. É um amor que ele faz. Ele está no estacionamento fazendo aquilo com amor a Deus. Ele não está fazendo para ser notado, né? Então, é tudo o amor. A gente tem que saber qual que é o amor que a gente estamos falando. A gente está fazendo essa obra com amor, mesmo só falando dessa palavra que é tão linda. É verdade. E quando a gente fala assim, a gente não está falando mal da igreja, né? Até porque se você ler a Bíblia, você pega a Bíblia, você vai ver lá, Abraão tinha a promessa que ia ser pai de multidão. Ele vai e deita com Agar. E a Bíblia não esconde nada disso. Aí Jacó era enganador. Aí Moisés
foi um assassino, matou um egípcio e fugiu para o deserto. Davi era um adúltero. E aí você vai pegando... Paulo, quem era Paulo? Né? E aí você vai pegando esse pessoal todo. A Raabe era uma prostituta, está na genealogia de Jesus. A Bíblia não esconde nada disso. E quando a gente fala disso, irmãos, que a gente possa aqui com a nossa fala, não falar em tom de crítica ou de depreciação, mas que a gente possa falar como alerta, para que você aí na sua igreja, quando estiver nos assistindo aí, né, você também ter consciência, nós termos consciência de que nós precisamos melhorar nesse processo de acolhimento de vidas que vêm para a igreja. Porque são tantas coisinhas, são tantas nuances que pode colocar a pessoa nos caminhos do Senhor, né? No nosso comportamento, nas nossas atitudes, nas nossas vidas, né? Em todo o nosso proceder, como também nós podemos afastar e criar uma barreira que muitas vezes o pessoal da evangelização quebrou lá no campo, trabalhando. Saiu das quatro paredes, foi lá e, né, enfrentou toda aquela hoste do inferno e tal, e conseguiu, com o poder de Deus, quebrar a barreira. Mas aí a pessoa vai procurar uma igreja evangélica e acaba sendo construída uma outra barreira, porque muitas vezes a gente está mais preocupado com os departamentos da igreja, está redondinho. E não é... Isso é bom ter os departamentos redondinhos, mas é melhor olhar para as almas como alma, Felipe. Sim. E falando isso, cabe até aquela história da praia, porque às vezes as pessoas pensam assim, mas eu vou fazer a diferença, eu vou ali cuidar, vou acolher com amor, mas e os outros? Mas na história da praia, o jovem ele estava pegando as estrelas do mar, tinha muitas estrelas do mar na areia, e ele pegou as estrelas e foi colocando na água. E um professor que estava vendo aquela cena perguntou para ele, falou, rapaz, você vai ficar aqui dias e dias porque tem muitas estrelas, você não vai conseguir pegar todas as estrelas e colocar na água. E você está fazendo isso aqui à toa. E aí aquele jovem olhou para ele, pegou mais uma estrela e falou, para essa aqui eu estou fazendo a diferença, e colocou na água. E no outro dia, quando o jovem chegou lá na praia, a praia estava cheia de jovens e eles estavam pegando as estrelas do mar e colocando na água. E ele viu o professor lá e ele chegou até o professor e perguntou, falou, ué, professor, o que você está fazendo aqui? Ele falou, eu vi o seu exemplo lá, falei para os meus alunos e eles falaram, não, vamos ajudar ele. E hoje está a escola inteira aqui fazendo isso, pegando estrelas do mar e colocando na água. Então, o que a gente faz para um reino, as pessoas estão vendo. E elas podem ver esse exemplo e mudar, ser transformadas através do nosso exemplo, né? Então a gente precisa acolher bem, precisa amar, não porque a gente quer ser reconhecido, mas porque nós temos que fazer como se fosse para Deus. Tudo na nossa vida nós temos que fazer como se fosse para Deus. Então nós precisamos dar o nosso melhor, né? É isso aí. Qual que é aquela história de pedir a confirmação para Deus lá? Como é que é? Eu vou pedir confirmação para Deus. Primeiro você foi no shopping, né? E aí você... No shopping não foi bem uma confirmação, né? No shopping a gente... foi tudo bem encaminhado, porque nós almoçamos em casa, a Camila falou, vamos no shopping. Eu, minha esposa e minha filha, a gente foi. E a minha filha, ela tinha almoçado pouco. E assim que a gente chegou no shopping, ela falou, eu tô com fome. Mas você quer comer o quê? Eu quero comer arroz. E aí a gente foi num restaurante que você se serve, né? E pesa. E como ela come pouco, eu falei, não, vamos lá, que a gente pega rapidinho e ela come. E eu peguei, na hora que eu sentei na mesa, a minha esposa olhou e falou assim, tem uma menina chorando na mesa do lado. E na hora que eu olhei para ela, eu não consigo ver as pessoas sofrendo. E eu vi que ela estava chorando junto com 3 amigos. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E a minha oração foi, Senhor, me dá estratégias para falar de Jesus. E aí eu pensei, vou comprar uma Coca-Cola e sentar lá. E na hora que eu pensei, a Camila falou assim, nossa, que vontade de tomar uma Coca. E na hora que ela falou isso, eu falei, essa era a confirmação que eu precisava. Eu levantei, comprei a Coca, coloquei um copo para ela, fui na mesa do lado, pedi licença e falei, eu posso sentar? Eu queria tomar um refrigerante com vocês, eu posso? E a menina chorando, concordou, aí os 3 jovens que estavam com ela falaram, não, beleza, de boa. E a gente sentou ali e eu coloquei refrigerante para eles.
E eu comecei a falar com ela, e o Espírito Santo me tomou para falar algumas coisas, e ela olhou para o jovem que estava do lado e falou assim: Lucas, por que você contou para ele? E ele falou: não, eu nem conheço ele. Naquela hora a minha fé foi lá em cima, né? Porque eu pensei, pô, tô falando aqui sendo usado por Deus e a menina tá confirmando, então... E aí eu fiz uma oração por eles, e depois que eu terminei a oração eu falei: eu posso fazer um convite para vocês? Pode. Vocês querem entregar a vida para Jesus? E aqueles 4 jovens, aquela jovem mais os 3, eles aceitaram a Jesus naquele momento. E eu peguei o número deles, né? Eu falei: vamos manter contato, a gente vai conversando. E aí eu mandei um oi para eles, falei: aqui é o Felipe da Coca-Cola, mandei um oi. E depois de algumas horas ele me mandou uma foto. Um dos jovens, ele nunca tinha entrado numa igreja evangélica, e eles estavam numa igreja evangélica. E ele falou assim: cara, eu tô todo arrepiado. Na hora que eu entrei na igreja, eu me arrepiei inteiro, e eu tô sentindo uma paz que eu nunca senti. Então, nós precisamos estar atentos, né? Porque tudo que está acontecendo ao nosso redor ali é uma oportunidade da gente falar de Jesus. Às vezes é uma pessoa que está ali chorando, que está triste. Às vezes é uma pessoa que está ali num canto, ou até mesmo está feliz ali, mas está ali a pessoa, e é uma oportunidade de você falar de Cristo, né? Que bacana. O Pavone, você já teve alguma experiência assim também, de Deus estar falando assim: ó, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá? Rapaz, vai lá. Diretamente assim, comigo nunca teve. Nessa direção, mas eu já questionei muito, já senti muito de fazer algo e não fazer. E até falava às vezes Felipe, né? Nossa, Felipe, por que será que é tão difícil a gente escutar a voz de Deus, né? Deus está falando, o terreno está ali, está propício. Só que é muito o que acontece na igreja, né? Que às vezes a gente, foi o que o Felipe falou no começo, a gente não precisa sempre pedir uma confirmação. A moça se jogou do trem. Pode né? conta a história. O rapaz viu uma moça lá chorando e tal. Eu falei assim: Deus, me manda uma confirmação, me manda um sinal para que eu fale com a mulher. Aí não aconteceu nada. Aí a moça foi lá e deu 2 minutos depois ela se jogou. E muita gente morre na nossa frente, e a gente tem o poder de salvar, e a gente não vai. E tem até uma história que acho que o Felipe mesmo que me contou. Que o rapaz, ele está numa cidade, e a cidade começa a alagar. E ele fala: meu Deus vai me salvar, meu Deus vai me salvar. Aí vem um cara com uma canoa e fala: ei, vamos embora. Ele: não, meu Deus vai me salvar, Deus vai me salvar. Aí vem outra pessoa com um barco: ei, vamos, não, Deus vai me salvar, Deus vai me salvar. Aí vem mais um corpo de bombeiro com todo equipamento, vem nada, e Deus vai me salvar, Deus vai me salvar. Aí chega uma hora que o rio cresce muito, né? E ele começa a se afogar. Ele começa a perguntar: Deus, você falou que ia me salvar, por que você não veio? Aí Deus fala: eu já te mandei 3 pessoas para te salvar e você não entrou no barco. E aí a gente faz muito isso, né, com a vida das outras pessoas. A gente tem o poder literalmente de salvar alguém e a gente não vai. É forte isso, mas... É verdade. A gente tem que repensar sobre isso. É verdade. Deus está mandando barco, Deus está mandando navio, Deus está mandando tudo, e o camarada está lá. É igual aquela historinha lá do corte a corda, né? Todo mundo já ouviu essa daí, né? E o cara não corta a corda, né? Ele daí tá 2 metros do chão e morreu pendurado lá, congelado. Você já teve essa experiência aí, ô Rodrigo Arruda? Eu tive uma, acho que faz uns 2 meses, estava no frio ainda, um friozinho ainda. Eu estava levando a minha esposa para o trabalho, ali na Maringá, perto da Reviver, um sinaleiro ali, e tinha um trânsito, né? A gente descendo ali, e tinha um rapaz e uma moça entregando panfleto. E estava frio mesmo, ele estava com um negócio na orelha, tipo esses negócios aí, mas de aquecer a orelha. E uma camisetona grandona e uma blusa bem assim em cima, né? Mas até então, tipo, eu não tinha reparado nisso, no que ele estava usando e tal. Eu vi ele só com um negócio ali, um frio, eu dentro do carro com a blusa, e, né, um frio, né? E ele veio na minha direção assim, eu baixei o vidro, peguei o panfleto, ele me deu um sorriso tão lindo, sabe? Um sorriso tipo frio, de manhã, era 7h30 mais ou menos, e ele entregou um panfleto ali, e ele me deu um sorriso tão lindo assim. E aí ele foi, no que ele foi, aí eu me peguei e vi assim a situação dele. Eu vi uma camisetona grande, uma blusa bem pequenininha assim. Aí eu fiquei incomodado com aquilo ali. Eu falei: caramba, eu não quero fazer. Eu sempre falo para Deus para não deixar eu fazer as coisas na emoção,
da situação, porque se deixar, a gente anda por Londrina, a gente sai, né, fazendo o que consegue, mas a gente tem que... Eu sempre peço para Deus que eu faça aquilo, mas que Ele queira, sabe? Que eu possa sentir algo. Movido pelo Espírito. Isso, movido pelo Espírito. E ali o sinaleiro abriu e eu fiquei incomodado. Aí eu falei para minha esposa, falei, amor, eu preciso dar essa blusa que eu estou usando aqui para esse rapaz. Aí ela falou, você está sentindo? Bora, só lá e dá a blusa então, Aí fui, deixei ela e voltei. Aí parei o carro e falei para ele, chamei ele veio correndo e falei, irmão, eu preciso te dar essa blusa aqui. É uma blusa que eu estava usando, não é nada que estava ali jogado no canto, não. É uma blusa que eu gosto muito, eu estou te dando ela. Mas Daí eu olhei bem para ele e falei assim, isso daqui quem está te dando não sou eu. Falei, quem está te dando é Jesus. Jesus mandou eu voltar aqui, parar o meu carro e dar essa blusa para você. E ali o olho dele encheu de lágrimas, e eu já não sou chorão, né? Aí ele ficou, ele não ficou sem reação. Daí eu fui pedir para dar um abraço nele, dei um abraço nele, e ele ficou tão feliz, mas tão feliz. E ele falou, agradeceu, e aí uma moça que estava com ele ficou sem saber o que fazer também, olhando assim. E eu falei, mais uma vez, eu deixei bem claro, eu falei, cara, isso aqui não é eu, é Jesus que está mandando te dar, e Jesus te ama demais. Eu falei, não importa a situação que você está, no frio, entregando panfleto ou não, nunca se esqueça que é Jesus, que Jesus te ama, e Ele está cuidando de você, como Ele mandou te dar essa blusa para você. E foi algo maravilhoso, que eu fiquei muito contente, porque eu senti algo, e eu sei que foi Deus que mandou fazer aquilo, não foi por dó, às vezes. E, então, isso foi uma experiência que eu gostei muito, e fora outras, mas essa foi uma bem bacana. Felipe, 8 bilhões de pessoas no mundo. 8 bilhões. Recentemente, né, chegamos a essa marca, 8 bilhões de pessoas, sendo que 2 bilhões nunca ouviram falar de Jesus. Deixa eu dar mais um dado aqui antes de você prosseguir. Você sabia que são produzidos alimento para 15 bilhões de pessoas no mundo? Nós somos em 8 bi e tem pessoas praticamente o dobro, né? Praticamente o dobro. E tem pessoas que passam fome? Sim. Isso aí tem uma pequena massa que tem para dar e vender e tá estragando, né? E a gente vê muito isso. O projeto missionário ele é sustentado pelas promessas dos ricos e pela boa vontade dos pobres. Eita. Porque... Fala de novo, vou fazer igual o pastor. Tem o pastor Sérgio lá da Água Viva, ele fala assim, fala de novo, não é assim, Rodrigo? Fala de novo. Vou falar até você dar glória, hein? O projeto missionário ele é sustentado pela promessa dos ricos e pela boa vontade dos pobres. Meu Deus. A gente pega... Se você... O pastor pode até olhar um relatório de dizimista da igreja e você vai ver que tem aquele aposentado que recebe um salário mínimo, mas é dizimista fiel e sempre está ali entregando. E aí tem aquele lá que ganha milhões e milhões e dá um dízimo sempre menor. Ou às vezes não dá. E a gente sempre faz algumas campanhas, né? Agora, recentemente, nós temos uma para o Natal. Nós estamos arrecadando panetone e chocotone para a gente entregar em alguns assentamentos que a gente já faz trabalho. E a gente vê muitas pessoas prometendo, mas não fazem nada, né? E tem aquele lá que recebe bem pouquinho, mas fala, eu vou ajudar com o que eu posso. Eu posso R$20, eu posso R$50, mas a pessoa está se esforçando em abençoar. Então, voltando ao dado, 8 bilhões de pessoas, 2 bilhões nunca ouviram falar de Jesus. A Coca-Cola é mais conhecida que Jesus. A empresa Coca ela tem uma missão. E a missão que foi dada para ela, eles têm feito. E Jesus nos deu uma missão. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E a gente não tem feito. Não tem feito a missão que foi nos dada. E isso é triste, porque nós temos o nosso passaporte para ir para o céu. Eu tenho certeza da minha salvação. Eu sei que se Jesus voltar hoje, eu vou para o céu. Eu tenho essa certeza, eu creio nisso. E muitas vezes a gente ora, a gente louva a Deus pedindo, volta logo Jesus. Tenho saudade de casa. Só que a gente quer que Jesus volte, sendo que tem pessoas que ainda não têm a certeza da salvação. E nós poderíamos falar de Jesus para essas pessoas e a gente não tem feito isso.
Então é egoísmo da nossa parte. Querer que Jesus volte logo, sendo que o nosso vizinho ali nunca ouviu falar de Jesus e a gente tem a oportunidade de falar de Jesus para ele e a gente não tem feito. A pessoa que estuda com a gente, a pessoa que trabalha com a gente, precisa de Jesus e a gente não tem feito isso. A gente quer ir para o céu, mas essa pessoa, se ela for para o inferno, o problema é dela. A minha salvação eu tenho, os outros eu não estou nem aí. Egoísmo da nossa parte. Nós precisamos realmente se converter e entender o que é o Evangelho. O Evangelho não é sobre mim, é sobre os outros. O Evangelho não é eu só acumular tesouros aqui na terra, é acumular tesouros no céu. O Evangelho não é eu amar só quem eu quero, mas é amar todos. É amar Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Mas muitas vezes a gente nem se ama. Como que eu vou conseguir amar alguém se eu nem me amo? Nós precisamos pedir isso, pedir para Deus esse amor, se amar. E o se amar, você que está perdido aí, que está seguindo um caminho que leva para o inferno, você está seguindo um caminho ruim. Você precisa se amar, reconhecer que você é pecador e precisa de Deus e seguir esse caminho que leva para o céu. Porque você precisa se amar. E se você conseguir fazer isso, você vai conseguir amar as outras pessoas. Mas é importante nós pedirmos para Deus. As nossas orações, elas devem ser específicas nesse sentido. Nós precisamos amar mais, nós precisamos ter mais fé, nós precisamos ter essa sede, essa vontade de falar de Jesus, e aí ele vai voltar e nós vamos para o céu. Bacana. Eu creio nisso. Maravilha. Ô Pavone, você quando vai fazer evangelismo, na realidade, bom, vamos lá, você tá sempre pronto para a obra, né? Sim. Mas o dia que você sabe que você vai ter o evangelismo, você faz uma preparação mais intensa? Cara, a gente tem que... Ou você vive essa intensidade já com Cristo, porque você sabe que a todo momento eu tenho que estar lá? Cara, esse negócio de preparação, a gente tem que sempre estar constante. E Deus tem me cobrado muito, cara. Eu até falei pro Felipe, depois que eu tive um encontro real com Deus, eu comecei a ter muitos sonhos de expulsando demônios. E ainda até falava, Felipe, por que eu tô sonhando tanto assim com essas coisas? Aí o Felipe falou, Gabriel, é um sinal de Deus para você se preparar nessa área. E é algo que eu tenho me preparado. Não sei a hora que vai acontecer, mas a gente tem sempre que estar preparado, cara. E falar de Jesus, o preparo constante, a gente não pode deixar de ter, né, cara? Que, vamos dizer, eu não acordo hoje e falo assim, hoje eu vou orar porque eu vou falar de Jesus. A gente sabe que tem ocasiões especiais que a gente faz sabe que tem que fazer um jejum, uma oração mais intensa, né? Em questão da batalha que a gente vai enfrentar. Mas o preparo é todo dia, cara. Todo dia a gente orar pela nossa vida, que toda vez que a gente faz um evangelismo, o Felipe sempre fala, Gabriel, pede para Deus limpar o nosso escudo, a nossa armadura, que a gente está vindo de uma batalha. É exatamente assim, a gente tem que se preparar para a batalha, se limpar da batalha e dia a dia tá nessa constância. Porque às vezes um dia que você fala que você não está constante, aí vem aquela prova e você não está preparado, como foi os discípulos, né, que não conseguiram expulsar o demônio. Eles não tinham, não é que eles não estavam preparados para aquele momento, eles não estavam preparados para nenhum momento. Eles não tinham uma vida constante, não é que naquele dia eles não estavam preparados. Eles já não estavam preparados faz dias. Então, acredito que é isso. Essa constância tem que ser todo dia, esse preparo. Bacana. Rodrigo, você... Eu não conheço eles assim de perto, mas você um pouco mais de perto. E eu já vi que você tem é algo que está em você. Você senta com o mendigo lá na sarjeta e você dá atenção, né, para essas pessoas de situação de rua. Vocês devem fazer também, né? Enfim. Eu queria saber se vocês já tiveram, pode ser, vou estender para o Pavone e para o Felipe também, o Rodrigo vai responder primeiro, mas se você lembra de uma situação que você sentou para ouvir alguém e algo que marcou você assim, que você fala, essa história fica martelando na cabeça assim, ó. Tem alguém? Tem. Acho que o pastor viu uma vez na igreja, né? Que estava tendo um evento lá na igreja, e eu tive uma oportunidade. Antes disso, eu quero falar que teve uma vez que eu estava ali no São Jorge e essa pastora, a pastora Viviane,
A gente estava indo para entrar no assentamento e estava tendo, acho que era, não sei se era uma festa junina, alguma coisa no bairro, e é muito movimentado ali quando tem essas coisas. E nós indo ali, ela é bem conhecida ali no bairro, e tinha um rapaz, e ele estava numa situação que, assim, bem vamos dizer feia, assim, uma palavra mais para saber mesmo. Um rapaz estava com a perna enfaixada, estava bem sujo, não estava com um cheiro bacana, um odor assim. E ali a gente passou, eu passei por ele, e ela parou na frente desse rapaz, e esse rapaz olhou para ela e pediu um abraço para ela. E eu parei logo atrás dele assim, e sim, ele estava numa situação bem crítica mesmo, assim, mas bem crítica mesmo. Porque naquele momento eu não sabia se eu abraçaria aquela pessoa. Por isso que para mim ali o impacto foi muito grande essa primeira vez que eu fui. E ela abraçou aquele homem e para mim ali Deus falou comigo de quando a gente fala do amor de Jesus, é algo muito além daquilo que a gente imagina. Porque a gente vai estar preparado quando a gente fala que eu amo evangelizar, eu amo estar na rua, eu amo isso, eu amo aquilo. Mas será que a gente vai estar preparado para essa situação? Porque eu parei ali, naquela hora que ela abraçou aquele homem, foi um soco na minha cara. Porque ali veio na hora, e Deus foi quase uma pergunta assim: e aí, Rodrigo, é isso mesmo? Tipo, você faria isso? E não é porque ela fez aquilo, que ela é boa naquilo, não. É quando você faz com amor. É por isso que eu sempre falo muito mesmo das pessoas que eu admiro. E eu sempre falo das pessoas que eu admiro, que eu ando perto, sabe? E o Felipe aqui, o Pavone, as pessoas que eu admiro muito. Então, ali para mim foi um soco na cara. E depois daquele dia, eu tive essa oportunidade de sentar com esse rapaz ali na igreja. Estava tendo um evento na igreja. Ele sentou ali, ele entrou e estava sangrando, a roupa toda sangrando. Um olho, acho que ele já era cego de um olho. Esse olho estava, se eu não me engano, acho que ele tomou muito soco, e o negócio ficou bem feio mesmo. E ele não estava loucão, ele estava de boa falando. E eu fiquei quase 1 hora sentado no chão com ele, conversando com ele, tentando arrumar um local para poder internar ele, porque ele queria internar. Ele queria. Ele falou: eu quero. Eu fiquei ali, eu já estava agoniado, porque eu não tenho tanto contato assim ainda. Um dia eu sei que Deus vai dar essas oportunidades para nós. E eu falando para ele: cara... Aí eu falei com o pastor Fiore começou a ligar para um, ligar para outro. Nesse meio termo eu fiquei ali quase 1 hora falando com ele. E eu falava: cara, você me perdoa se eu não conseguir te colocar em nenhum local. Você me perdoa, eu falei para ele. Ele olhou para mim e falou, ele agradeceu e falou: cara, nem que você não consiga, mas eu te agradeço, porque você sentou comigo e você deu atenção. E isso que a gente passa na rua, a gente não tem essa atenção que você está dando. E assim, eu estou falando isso e não é para me engrandecer, porque eu tive um aprendizado antes disso acontecer, e eu sei que aquilo que eu passei lá no São Jorge foi para mim aprender, para mim poder ter esse momento com ele. E ele me agradeceu e falou: cara, que você não consiga, mas obrigado pela atenção que você me deu. E ali ele ficou, e ele agradeceu demais, e eu chorei demais. E eu fiquei pensando, eu não podia deixar de ouvir aquele cara, porque e se fosse Jesus, às vezes, sentado ali, conversando comigo, porque a gente não sabe como Jesus vai vir. Então, assim, a gente tem que parar de frescura, sabe? Quando falar que a gente ama Jesus, vamos praticar esse amor. Porque é muito além, gente, é muito além de amar quem está do nosso lado, quem está bem vestido, quem está cheirosinho, quem está tomando banho. É muito além do que isso, sabe? Então, para mim, ali foi mais um marco, foi a primeira oportunidade que eu tive de ter essa situação e de o cara olhar no meu olho, tudo sangrando, e falar e agradecer. Porque tu está sentado com ele, é uma atitude de você estar sentado ouvindo uma pessoa. Isso não mata ninguém ouvir. E graças a Deus o pastor Fiore conseguiu internar essa pessoa. Se ele ficou internado depois ou não é problema meu. Colocou lá no Morada?
colocou na casa de passagem Casa de para passagem. poder levar para lá. E a gente levou ele lá, a gente levou ele na biqueira onde ele estava dormindo para ele pegar os negócios, as documentações dele. E a gente deixou lá, eu abracei ele, mais uma vez agradeceu. E depois dali eu não sei o que aconteceu, mas é algo que Deus, assim, quando a gente fala de que quer participar de evangelismo, que é isso, sabe, busque e fala do amor de Jesus sem medo, sabe, sem só deixa Deus usar, sabe, pede para Deus me use e vai no abraço, sentar, ouvir. Quantas pessoas precisam? O Felipe está aqui, o Pavan está aqui. Quantas pessoas a gente vai no Flores do Campo, as pessoas não querem saber do alimento, ela quer saber de um abraço, ela quer ouvir, ela quer conversar, sabe? Então é muito além de você só ali dar um alimento, não é só isso. O alimento é uma maneira de chegar até essas pessoas. Mas tem gente que às vezes não quer saber do alimento, ela quer saber de uma oração, quer conversar. Então essa foi uma oportunidade que eu tive e é isso aí. Daí, Pavone, já sentou com alguém de situação de rua assim também? Mendigo, drogado? Cara, a situação de rua assim que a gente mais teve um convívio assim direto foi foi o rapaz que a gente falou da semana passada, né? que foi o do Valdo. Ele a gente a gente não tinha como passar, dar um oi, literalmente. Como é que é o nome dele? Edivaldo, Valdão. O Valdão. Ele a gente teve um... Você conhece o Valdão? Ainda Grande não. Valdão, não conheço. Ele era de levar um... Ele pedia sempre bolo pra Camila. Ele falava, não, traz um pedaço de bolo, traz bolo. Eu lembro que a Camila sempre levava. E ele sempre era um cara que a gente não conseguia ficar 2 minutinhos ali, sempre. Só que, assim, desse que o Rodrigo falou sobre sentar e conversar, a experiência que eu tive mais, assim, que pegou comigo foi no Flores do Campo, que acho que foi eu, o Felipe e o Rodrigo, se não me engano, ou eu, o Felipe. E a gente começou a fazer um trabalho, entregamos umas balas e tal, começamos a fazer o ID. Aí tinha uma família que estava lá, a gente começou a conversar, e tinha uma moça que ela estava com a filha dela lá, e a filha dela era bem agitada, né? E tava eu e o Felipe conversando com ela, e a mãe dela, fica quieta. E a mãe dela toda hora repreendendo a filha dela. Aí o Felipe falou, não, deixa falar. E ela começou a se abrir, e a gente falou, a menina era muito inteligente, a menina tava tendo problema na faculdade, era uma das melhores alunas da faculdade, e a sala dela menosprezava ela por ela ser do Flores do Campo, por ela ser uma garota mais humilde. E depois que acabou aquela conversa, ela ficou mó feliz. Ela queria, não, eu quero ir na igreja de vocês. Eu posso tirar foto de vocês? E você via a alegria dela, e não pelo que a gente estava fazendo ali do ID, mas por ter parado ali e ter escutado ela. E a gente literalmente só escutou. A gente não falou, não vou dizer, a gente não deu uma palavra, a gente foi a palavra ali no caso, né? A gente sentou e escutou. Que é algo que a gente aprendeu muito na capelania, que ele sempre falou, né? Quando a gente fez o curso. Que vocês têm que sentar e escutar. E ali foi algo que mexeu muito comigo. Eu falei, a moça... Porque a gente está acostumado sempre a ir com pessoas em situação de rua, chega, leva o pão, e essa pessoa a gente sabe que tem algo para desabafar. Só que a gente não esperava ali. Eu falei, não, a gente só vai entregar uma bala, vai fazer algo diferente. Mas, rapaz, na hora que terminou ali, eu falei... A moça só queria... Só se abrir, ela só queria tirar aquele, sabe? Você percebe o alívio no olhar da pessoa. Quer colocar para fora, né? É... Esse que você mandou aqui é o... Esse é o Valdo. É o Valdão. São 2 fotos. Uma é quando ele estava em situação de rua e outra ele bem agora. Rapaz, diferente, né? Bem diferente. Que O pessoal uma vez fez eu chorar no meu aniversário. Foram lá e gravaram ele. Ele estava em situação de rua na época. Ele dando os parabéns para mim. Chorei muito. Porque é triste, né? A gente vê a pessoa... querendo ajuda, tentando ali, mas não tem forças, né? O crack, ele é terrível e a pessoa quer sair, mas não consegue. E hoje eu tenho uma alegria. Todas as vezes que eu vejo ele, a gente sabe ali que é uma semente que a gente regou. Não foi nós que plantamos, mas nós regamos, porque ele já ficou em várias casas de recuperação. O pessoal do Bola ajudou muito ele, tanto que ele terminou o ciclo numa casa de recuperação do Bola. E eu falo isso com muita alegria. O pessoal são amigos nossos. Então, nós estamos aqui para somar, né? O reino é isso. Esse inchaço dele aqui... É a bebida. A bebida.
Ele era amigo do Bacaninha, o Bacaninha que ficava na 10 lá. Uhum. Infelizmente o Bacaninha não resistiu, mas glória a Deus por isso que... Ele o Bacaninha morava no semáforo ali, né? Isso. Tinha uma cabaninha ali. A experiência que eu tive que foi marcante também, que foi recente, nós fomos na casa de uma moça num assentamento e nós falamos de Jesus e eu perguntei para ela quantas vezes você já pensou em se matar. E aí ela virou o braço dela estava todo cortado. E bem na hora que a gente falou isso, na casa de cima estava tocando um louvor. E eu falei, ó, Deus falando com você. E aquele louvor tocou tudo e no final ela chorou, nós fizemos o apelo, ela aceitou Jesus. E eu falei, eu preciso conhecer essa missionária que está cantando aí na casa de cima. E na hora que eu bati palma, e eu ainda brinquei, né? Eu falei, ô missionária. E a moça veio, era uma mulher que estava vivendo uma vida pecaminosa também. E ela não era cristã. E ela disse que ela se sentia bem em louvar. E aí ela falou, não, mas eu não frequento nenhuma igreja, já fui no passado, já segui os caminhos de Deus, mas hoje eu não sigo tal. E aí eu falei de Jesus para ela, fiz o apelo e ela recusou. Ela estava adorando a Deus ali, entregando o melhor dela para Deus, mas ela não queria Jesus. Meu Deus. Então, isso é muito complicado. As pessoas que realmente precisam, às vezes não querem a cura, não querem a saída. Você está ali oferecendo para ela, mas ela não quer. Então, nós precisamos, mesmo assim, independente de qualquer coisa, nós precisamos permanecer falando de Jesus. Mas a gente vai ouvir muitos nãos. E hoje, por causa do que eu vivi em 2017, todas as vezes que alguém fala não, que não quer aceitar Jesus, eu fico triste pela pessoa, mas feliz que não é eu. Não é técnicas de persuasão que vai fazer a pessoa aceitar Jesus, não é a forma bonita que eu vou falar que vai fazer, mas é o Espírito Santo. É Ele que convence o homem do pecado. E talvez não é o momento, e talvez nunca vai ser. Nós precisamos confiar em Deus e saber que se for para ser, vai ser. E pode ser que não seja comigo, pode ser que seja com outra pessoa sendo usada por Deus para falar de Jesus. Mas nós devemos falar de Jesus. Que bênção. Gente, ó, já faz 1 hora que a gente está aqui nesse bate-papo, né? Nós já vamos para o final. E eu perguntei para o Felipe aqui se ele tinha algum número de Pix para receber doações, tá? E aqui, irmãos, você pode doar mesmo, porque vai chegar no destino, tá bom? É um trabalho sério, tá? É um trabalho de pessoas que realmente amam almas, e muitas das vezes eu vejo eles tirando do bolso para poder sustentar aí, fazer a missão. E se você ficar olhando em rede social, você não vai achar nada não, viu? O pessoal que trabalha para o Senhor mesmo, né? E é para Jesus, tá? Então tá aqui, ó. Eu vou passar aqui, é o número de celular do Felipe, tá? Então você pode fazer o Pix aí no 43, o Felipe vai colocar também aí nos comentários, tá? 43 98406 5231. 43 98406 5231, tá? Você pode anotar esse telefone aí, e esse aí é o Pix do Felipe Franklin, tá bom? Você pode mandar qualquer valor em dinheiro, tá? Fazer a transferência. Se você tiver doações também, pode ligar que eles dão um jeito de buscar, eles vão fazer qualquer coisa aí para poder abençoar a vida de alguém. Tá certo? Gente, Rodrigão, obrigado, filho. Deus abençoe. Eu que agradeço. Pavone, hoje você não cantou de novo porque não achou o violão, né? Hoje não, a próxima nós canta. Não, vai vir sim. E Felipe, obrigado, querido. Que alegria, que honra ficar ouvir essa experiência aí e ver o amor que vocês têm por Jesus e, consequentemente, o amor que tem por almas. Hoje ou melhor, semana passada eu realizei um sonho, né? De estar num podcast falando de Jesus, contando as experiências, e não é para nossa honra nem para nossa glória, é para a honra e glória de Deus. E eu que agradeço a oportunidade do pastor, né, de ter nos recebido aí. E quando você contou a experiência que você foi recebido naquela igreja de forma honrosa,
eu estendo aqui também que você nos tratou de forma honrosa. E é importante, né, abrir esse espaço para as pessoas falarem de Jesus, para as pessoas falarem sobre missão, sobre evangelismo. E o pastor tem feito isso, então nós agradecemos o pastor aí. Projeto 316, que é lá da DEMAC, agradece. Projeto 316. Eita, coisa linda. Projeto 316. Nós estamos lá, estamos firmes, né? Agora 2023 vai ter muita ação, muita ação para Cristo. Vamos ganhar muitas almas para Jesus aí. Aleluia. Vidas, né, que serão transformadas, restauradas. E nós precisamos do apoio, né? Precisamos não só dos mantenedores que ajudam com dinheiro ou com doações, mas também das orações dos irmãos. Então, se vocês puderem apresentar as nossas vidas, nós somos carentes de oração. Tá vendo aí, irmãos? São pessoas aqui, não é porque está na frente não, mas com o coração no reino, humildade sempre, não estão procurando fama, não estão procurando riqueza, eles apenas estão procurando almas, porque são impulsionados pelo Espírito Santo de Deus. A Deus Vivo Web TV, está ali o banner grandão ali, o que está escrito embaixo lá, Rodrigo? Ó, embaixo do Deus Vivo, despertando as nações. Pastor Wilson colocou esse nome, né, lá, Despertando as Nações. Pastor Wilson, nós vemos aqui, como é que nós vamos colocar? Deus Vivo Web TV, aí ele colocou esse Despertando as Nações. E Deus tem falado muito neste canal aqui a respeito da obra missionária, né? Nos últimos dias, bastante gente falando de missão internacional, missão urbana, missões. Missões está no coração de Deus. ID. O ID não é para o pastor da igreja. O ID não é para os obreiros da igreja. O ID é para o cristão, para todo mundo. ID, né? ID. E aqui nós estamos falando para o mundo, né? Essa ferramenta que o Senhor ainda nos permite, nós estamos falando para o mundo. Na última segunda-feira, na segunda-feira passada, nós tivemos aqui no programa Falando as Nações, do pastor José Roberto do Irmão Nerias, meu pai, a mulher falando qual nação? Estava na Índia, mas ela é missionária no Camboja. Estava na Índia e falando no Camboja. Eu estou com contato de um missionário aqui que esteve numa nação, que eu não posso dizer o nome aqui, né? E ele está indo para uma outra nação, e ele me falou assim: pastor, não fale, porque como você está numa rede de computadores, de repente o meu nome é citado lá e a inteligência ouve, e aí eles vão retalhar, porque lá na nação onde eu estava está tendo uma ditadura agora, né? E eu tive que sair fugido de lá, porque eles iam me matar. E se eles me veem em alguma televisão ou uma rede e tal, e ver que eu sou pastor, vão retalhar aqueles que ficaram lá, que andavam comigo. Então, não pode falar. Né? Então, gente, é muito sério. Né? Você falando que tem 2 milhões de pessoas, 2 bilhões ainda de pessoas que não ouviram falar de Jesus. Né? E eu creio que rapidinho nós vamos alcançar esses 2 bilhões. Amém. E quando o evangelho do reino for pregado a toda a gente, então virá o fim. Jesus está próximo, irmão. Essa ferramenta, a internet aqui, está chegando no mundo todo. Nós tivemos pessoas que nos assistiram no Vietnã, aqui nesse canal. Né? Nós temos pessoas que nos assistem pelo mundo. Né? E esse canal tem crescido graças a você que tem compartilhado, tem curtido, tem inscrito no canal e tem aí passado para as pessoas, né? E glória a Deus por isso. E nós estamos aqui usando dessa ferramenta para pregar o evangelho. Aqui esse canal não tem lucro, esse canal não é monetizado, esse canal aqui, você vê as propagandas que tem, são mantenedores que são movidos por Deus para poder nos ajudar, porque aqui nós temos alguns custos também, mas não nada estrondoso, nada que, né? E nós abrimos aqui. Então você pode fazer o Pix para o Felipe, né? Pode ligar para eles, né? E ajudar. Né? Você que é empresário, quer fazer uma doação aí para final de ano, né? Quer doar presentes, bala, enfim, qualquer coisa para eles levarem em comunidades carentes, está aberto. É o 439-8406-5231. Pode ver nos comentários aí depois,
tá bom? E o Senhor é aquele que vai abençoar a tua vida e vai retribuir em dobro. Gente, muito obrigado. Ponto de Vista Podcast fica por aqui. Até a próxima segunda. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.